Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de criação de portables da RBTech. Hoje eu vou estar explicando para vocês os tipos de programas que a gente vai estar criando e mostrando também a estrutura de pastas, de diretórios que a gente vai criar para cada programa que vai ser um padrão, certo? Então vocês vão ver o seguinte, ó, a gente vai ter alguns tipos de programas que quando a gente fizer a instalação dele, ele não altera nada no computador, certo? Computador. Esses programas aqui, eles por padrão, eles já são, dá para se dizer, portables, porque a configuração deles não mexe em nada na estrutura do computador, não grava nenhum registro no Windows, não altera nenhuma pasta, nenhum arquivo dentro do computador. Então existem programas que, por natureza, já são considerados portables. Daí vocês vão perguntar, tá, mas e por que a gente vai estar mexendo com esses programas então? Bem por isso, porque a gente vai ter que monitorar eles, ver se ele realmente não altera nada no computador, e daí a gente vai criar o nosso padrão de execução de programas, com uma telinha de abertura nos portables e tudo mais. Então tudo isso a gente vai estar criando para todos os portables que a gente fizer ficarem no mesmo padrão, indiferente de se ele altera configurações dentro do computador ou se ele não altera nada lá dentro também. Então a gente tem o programa que, por natureza, é portable, certo? A gente tem um outro programa que ele altera o registro do Windows. Oh, meu Deus. Ele altera o registro do sistema operacional, certo? Então esse já é um portable que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer, porque a gente vai estar mexendo já com configurações. Esse aqui de alteração do registro, programas que alteram somente o registro do Windows, são os mais comuns que a gente vai encontrar, tá? Então bastante parte dos programas que a gente vai fazer alteram somente o registro do computador e não alteram mais nada além disso. A gente vai estar vendo como se faz isso daí também. Depois a gente tem os programas que alteram pastas. Alteram ou criam, aqui é importante isso aqui, tá? Alteram ou criam pastas no computador. São pastas de configurações desse programa que vão guardar as preferências do usuário ou até mesmo backups, atualizações, enfim. Eles alteram ou criam algumas pastas específicas dentro do nosso computador. Então a gente também vai estar aprendendo a trabalhar com essas pastas. Depois a gente tem os programas que alteram ou criam também arquivos no computador. Então, eles podem guardar suas configurações em alguns arquivos, pode ser numa pasta separada, numa pasta do usuário, enfim, eles vão estar fazendo alteração ou criação de alguns arquivos. Isso tudo a gente vai aprender a monitorar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Só estou explicando para vocês os tipos que a gente vai ter aqui. E por último, então, a gente pode ter aquele programa que altera o registro, pastas e arquivos. Então faz todas as alterações. Ou também pode acontecer de alterar só o registro e pastas, ou só o registro e arquivos, ou só pastas e arquivos, mas o que eu quero dizer aqui é que vai estar mexendo com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então basicamente a gente vai ter esses 5 tipos de programas. Os que são portable por natureza, por padrão, os que alteram somente o registro, os que alteram ou criam pastas, que alteram ou criam arquivos e os que mexem em tudo. Arquivos, registro, pasta, enfim, toda configuração possível eles vão estar fazendo. Então, esse último aqui é o mais complexo que a gente vai fazer, portanto, vai ser o último deles que daí vocês já vão estar mais familiarizados com tudo que a gente vai estar desenvolvendo. O primeiro que a gente vai fazer vão ser programas que, por natureza, por padrão, são portables. Depois registro, depois pastas, depois arquivos, então e por último o que mexe com todos os tipos de configuração, certo? E a estrutura de arquivos que a gente vai utilizar, deixa eu ir aqui para minha máquina virtual, vai ser a seguinte, ó. Vocês vão ter uma pasta que vocês vão ter o nome do programa de vocês. Vou colocar aqui, ó, meu programa porteiro. Então vocês vão ter sempre assim, a pasta principal do programa que a gente vai estar criando
vai se chamar programa, tal, que vai ser o que a gente vai estar criando, o nome do programa, Portable. Sempre é interessante colocar e manter essa estrutura. Vocês vão ver que mais adiante com o trabalho vai ser interessante. Vocês vão ver que segue esse padrão de pastas, não fica uma bagunça todos os portables de vocês. Então mantenham, procuram criar, manter um padrão. Eu aconselho vocês utilizarem esse que eu estou indicando aqui, até porque é um padrãozinho que funciona bem certinho, sem problema, sem conflito nenhum com o sistema. Então é interessante manter isso daqui, certo? Então sempre vai ser criado assim, a pasta, nome do programa, Portable. Dentro dessa pasta aqui, ó, vocês vão precisar ter mais 3 pastas, certo? Uma a gente vai chamar de app, que é a aplicação, é o programa, certo? Outra a gente vai colocar aqui data, que são os dados, as configurações do nosso programa. E uma terceira pasta que a gente vai chamar de sources, que vão ser os códigos fontes, os ícones e a nossa telinha de apresentação do programa Portable, certo? Então, essas 3 pastas vocês vão ter dentro de cada programa Portable de vocês. E dentro da pasta app aqui, vocês vão ter mais uma pasta, que vai ser o programa de vocês, tá? Então essa vai ser a estrutura de pastas que a gente vai ter, ó. A gente vai ter uma pasta chamada Meu Programa Portable. Por exemplo, eu vou criar aqui o IcoFX, suponhamos. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, ó, o IcoFX. Então aqui seria IcoFX Portable. Daí aqui dentro, na pasta app, a gente ia ter a pasta do IcoFX. Dentro da pasta data, a gente vai colocar as configurações que aquele programa altera dentro do computador. Por exemplo, as chaves de registro, as pastas de configuração, os arquivos de configuração e assim por diante. E dentro da pasta sources, a gente vai colocar o código fonte, ou seja, o script que a gente vai estar criando com o Notepad++, Notepad++. A gente vai colocar também o ícone do programa e a telinha de abertura, que é chamada de splash screen, né? Então a telinha de abertura também vai ficar aqui dentro da pasta sources. Então é interessante vocês criarem e manterem uma estrutura de diretório semelhante a essa que a gente vai estar utilizando aqui, certo? Então na próxima videoaula a gente vai estar criando o nosso primeiro programa Portable. Ufa, até que enfim, né? Vocês não aguentavam mais eu falando aqui bestagem na videoaula sem criar nada, né? Mas é interessante, vocês têm que ter uma lógica, pessoal, para vocês saberem o que a gente vai estar fazendo depois. Então agora sim, na próxima videoaula a gente vai estar criando o nosso primeiro programa Portable. É isso aí, pessoal, até a próxima.